Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que me escuta de casa, do trabalho, você amigo agricultor, você amiga dona de casa, professora, professor, aluno, aluna. Esse é mais um episódio do podcast Proeste PG. Este podcast é uma realização do Programa de Extensão da Pós-Graduação da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Estamos diretamente do evento Segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão, que acontece aqui no Campus 1 da UEPB, e esse evento reúne professores, pesquisadores, extensionistas, estudantes de todas as áreas. Nesse episódio, nós recebemos com muita alegria a professora Flávia Alonso. Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Queria que, para começar já, que a senhora se apresentasse, falasse um pouquinho sobre a sua formação, a sua carreira acadêmica, sua área de atuação. Já vi que tem muita coisa interessante para a gente conversar, então vamos começar com essa parte? Muito obrigada. Meu nome é Flávia, como você já falou, eu sou professora do Departamento de Farmácia da Universidade Estadual da Paraíba. A minha formação é em nutrição, e eu tenho trabalhado, desde a época da graduação, na área de tecnologia e análise de alimentos. Minha pesquisa científica, desde a iniciação científica até os dias atuais, é na área de desenvolvimento de alimentos probióticos, principalmente produtos lácteos. Trabalhei bastante com queijo, com sobremesas, leites fermentados, bebidas lácteas. E realizei a graduação em nutrição e, posteriormente, mestrado e doutorado em tecnologia bioquímico-farmacêutica na Universidade de São Paulo. Finalizei meu doutorado no ano de 2009, quando ingressei no pós-doutorado na Embrapa Caprinos e Ovinos, em Sobral, Ceará. Lá fiquei 3 anos trabalhando com produtos lácteos de origem caprina. E, desde 2012, passei no concurso na Universidade Estadual da Paraíba e venho trabalhando com a docência no curso de farmácia, principalmente nas disciplinas de bioquímica e tecnologia dos alimentos, bromatologia e análises bromatológicas, todas direcionadas à área de alimentos para o curso de farmácia. E, na UEPB, venho orientando trabalhos de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso, de graduação, mestrado e, recentemente, também doutorado. E, principalmente na graduação, tem passado por mim alunos, tanto de farmácia, química industrial, biologia também. Eu tive o prazer de orientar ao longo desses anos na UEPB. Tem uma diversidade aí, sim, enorme. Sim. E a UEPB tem uma característica que é de todas as universidades, mas aqui é muito forte. A gente tem pessoas de todas as regiões, de todas as localidades, A senhora veio de São Paulo, passou pelo Ceará e agora está aqui, produzindo pesquisa, tocando a extensão. Professora, a gente vai falar nesse episódio sobre divulgação científica. E aí a gente tem falado nos episódios anteriores sobre popularização da ciência, democratização da ciência, sobre ir para além dos muros da universidade. E aí, sobre divulgação científica. O que é exatamente a divulgação científica? Como se faz? Para quem se faz? A gente divulga para quem? Então, na academia, nós estamos muito acostumados a divulgar ciência para outros profissionais de áreas semelhantes, E nos é muito cobrado a necessidade de também divulgar a ciência para a comunidade, fora do eixo acadêmico. Então, trabalharmos com o público geral, que necessita conhecer as atividades que são realizadas na universidade. Então, é um desafio grande para todos nós, trabalhar com a linguagem, porque nos é muito comum essa linguagem mais formal, mais professoral, principalmente para mim, que sou bastante formal, E hoje nós temos a necessidade de trabalharmos para tornar a ciência que realizamos na universidade mais acessível ao público, de maneira geral, a toda a comunidade
fora a universidade. Então, nós temos trabalhado principalmente hoje, né, as redes sociais, Instagram, para levarmos principalmente o que nós realizamos no nosso grupo de pesquisa, né? Os principais produtos, né, que são desenvolvidos, né, como eu falei, eu tenho experiência, né, na área de tecnologia de alimentos. A grande maioria dos membros do grupo de pesquisa do qual eu faço parte, né, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Alimentos, tem bastante experiência com ou a tecnologia de alimentos ou a tecnologia aproveitando subprodutos da indústria de alimentos no desenvolvimento de novos produtos, né, de interesse para a sociedade, sejam alimentícios ou de interesse para o meio ambiente, né? Então, atualmente, nós temos bastante preocupação, né, em levar esse conhecimento, né, através, hoje a rede mais trabalhada, né, no nosso grupo é o Instagram, e a linguagem que nós vamos utilizar, né, para que seja uma linguagem, né, ao mesmo tempo correta, né, do ponto de vista gramatical, digamos assim, mas de fácil assimilação para o público que não é da universidade. Certo. Professora, a senhora falou em uma linguagem professoral, e a gente usa muito isso aqui. E aí o nosso podcast ele é acompanhado por docentes, por professores, por acadêmicos, mas ele também é acompanhado por pessoas fora dessa área, né? Antes mesmo desse episódio, eu recebi a mensagem de uma agricultora lá do Pernambuco, de Casinhas, no Pernambuco, dizendo: estou acompanhando, vi nos seus stories e fui lá. E aí a gente vai falar sobre higiene na manipulação de alimentos, que é a área que a senhora tem trabalhado, falar de saúde, falar de alimentos. A linguagem não é mais difícil, não, porque é mais técnica, é mais termo técnico, sim. A saúde não exige. Como é que faz para adaptar? É uma necessidade de adaptação bastante grande, né, como você mencionou. A pesquisa de extensão, né, uma das vertentes de extensão do grupo de pesquisa que eu faço parte, é o trabalho na área de higiene e na manipulação de alimentos, né, as boas práticas de fabricação de alimentos, né? Então, é super importante na transmissão ao transmitir essa informação, né, que nós, ao mesmo tempo, sensibilizemos, né, a questão do quanto é importante nós prevenirmos infecções, né, e, ao mesmo tempo, trabalhar com uma linguagem mais acessível, né? Nesse universo da higiene e da manipulação de alimentos, nós trabalhamos com micro-organismos, né? Os micro-organismos existem, né, mas são seres não visíveis a olho nu, então, por isso, né, ele pode ser bastante negligenciado, né, no processo de manipulação de alimentos. Então, nós conscientizarmos os produtores de que esses micro-organismos existem, né, e que nós precisamos ter bastante cuidado, né, desde o processo de lavagem de mãos, o processo de lavagem dos alimentos, a adequada higienização dos utensílios que nós vamos utilizar no preparo desses alimentos, o processo adequado de cozimento. Então, adaptar essa linguagem, né, ao público, né, de produtores de alimentos, produtores artesanais, agricultoras, né, principalmente produtoras artesanais de alimentos, agricultoras. É um desafio para mim, para a equipe também, mas é necessário, porque se nós não fizermos essa adaptação de linguagem, né, o nosso conhecimento pode não ser entendido da maneira correta, né? E isso vai prejudicar o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho ele precisa ser, né, ter esse aperfeiçoamento, né, de tornar essa linguagem o mais acessível, mais fácil, e muitas vezes a necessidade, né, de repetir, né, de ter bastante paciência,
na resolução de dúvidas, né? Porque muitas vezes conhecimentos que são muito corriqueiros, né, do nosso dia a dia, né, ao transmitir essa informação para esse público, né, fora, né, do ambiente universitário, né, ele pode não ser preciso e prejudicar o nosso trabalho final, que é justamente, né, a partir desse nosso conhecimento, prevenir as doenças transmitidas por alimentos, né, melhorar a qualidade dos produtos oferecidos, né, por essas produtoras, por essas agricultoras, e também favorecer, né, promover a saúde da população. Então, é um trabalho de grande responsabilidade para todos que formam a equipe. Nós temos plena consciência de que temos que estar sempre aperfeiçoando, né, a maneira como nós vamos transmitir esse conhecimento, para que não hajam obstáculos, né, na transmissão dessa mensagem. Nesse sistema de transmissão, de comunicação, de conscientização que a senhora falou sobre essa mensagem da higienização, da boa manipulação dos alimentos, a senhora me contou que tem um grupo que realiza oficinas. Como é que essas oficinas acontecem? Isso. Então, é o grupo, né, constituído pela equipe que trabalha com essa parte de tecnologia de alimentos do NUPEA, né, e também por alunas, né, tanto de graduação como de pós-graduação. Né, esse ano, né, nessa última cota de projeto de extensão, né, nós tivemos a participação da Maria Isabel, que é aluna do curso de farmácia, e foi a principal aluna que trabalhou nessa parte de elaboração, né, do material didático que iria ser transmitido, né, que iria ser utilizado ao longo dessas oficinas de boas práticas, né, supervisionada por mim e pelas demais pesquisadoras, né, do grupo de pesquisa que trabalham com essa parte de higiene na manipulação de alimentos, né, que juntamente comigo, né, eu não mencionei, mas eu também sou professora da pós-graduação, né, justamente por isso que eu estou no ProEST-PG, né, que é o programa de extensão na pós-graduação. Então, juntamente comigo, tínhamos uma outra professora também do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, a professora Eliane Rolim, e duas técnicas e também pesquisadoras do NUPEA, né, a Isana Florencio e a Elaine Virgínia. Né. Então, nós, né, com o nosso conhecimento, né, nessa parte de tecnologia e microbiologia de alimentos, né, ajudamos essa elaboração, né, do material, mas nós demos bastante liberdade para a aluna de farmácia, né, do curso de graduação em farmácia, que é a Maria Isabel, a desenvolver a sua criatividade, né, na elaboração desse material didático e também das apresentações que iriam ser realizadas para essas produtoras, né, e também dando uma assistência, né, porque trata-se de um projeto que a pós-graduação também precisa estar envolvida. Nós tínhamos a assistência de uma aluna do curso de pós-graduação em Química, né, que é a Daniele, que ficou principalmente no momento do preparo, do planejamento, da primeira reunião que foi realizada com as produtoras para a definição das datas, né, como que seriam os eventos seguintes, né, para a realização dessa oficina. Então, a partir dessa organização, é importante ressaltar que essas oficinas também tiveram a participação da Empaer, né, do núcleo da Empaer em Queimadas, né, que é a empresa paraibana de extensão rural e regularização fundiária, né, o núcleo de Queimadas, em parceria com o Sindicato de Produtoras Rurais de Queimadas, que nos forneceu o espaço para ministrar essas oficinas, né. Então, de início, né, foi uma oficina montada inicialmente para 10 produtoras, né? E nessas oficinas foram discutidos os principais aspectos relacionados ao
a higiene e manipulação de alimentos, né? Nós partimos, né, da cartilha, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em Manipulação de Alimentos, né? E a partir dessa cartilha montamos como se fosse um mini curso, né, com 3 aulas principais, né, abordando, né, cada dia de oficina, né, cada dia de aula, uma parte do material, do conteúdo contido nessa cartilha de boas práticas da Anvisa. Então, eram oficinas baseadas em 3 encontros, né, com a possibilidade de realizar encontros adicionais, porque nós percebemos que nem todas as produtoras conseguiam atender sequencialmente essas 3 datas, né, por questões relacionadas à rotina de produção delas, né, então nós deixamos, né, com a possibilidade, né, de, se houvesse a necessidade de realizarmos mais encontros para que todas as produtoras envolvidas, né, nessa oficina conseguissem finalizar, né, esses 3 encontros e, assim, ao final, né, obter um certificado, né, que foi concedido por nós, né, informando que elas participaram dos 3 encontros e fecharam essa oficina de boas práticas de manipulação de alimentos conosco. Certo. Professor, a gente já falou sobre os agricultores e agricultoras em um outro episódio. E aí, essa manipulação, essa higiene na manipulação dos alimentos é importante em ambas as pontas, desde a produção até em casa, né? A dona de casa, o dono de casa, o estudante que está nesse momento fazendo sua lancheira, colocando sua fruta, seu legume, sua verdura lá para trazer para a universidade, muitas vezes na agitação não consegue fazer uma boa manipulação. Então, qual é a importância dessa boa manipulação lá na ponta? No agricultor, na agricultora, no produtor, na produtora? Principalmente eles terem a consciência de que essa higiene no preparo de alimentos, ele pode, inclusive, melhorar, né, tanto a qualidade dos alimentos que eles oferecem, né, inclusive do ponto de vista de estragar, né, se o produto ele tem o seu adequado preparo, né, a sanitização correta das hortaliças, né, a lavagem correta dos utensílios que vão ser utilizados no preparo e no armazenamento, o armazenamento correto na refrigeração, o congelamento e descongelamento correto dos alimentos, né, congelados. Se eles tiverem essa consciência de que é importante para a saúde e até para quanto tempo vai durar esse produto, inclusive para ser comercializado, né? Que um produto manipulado de maneira incorreta, ele pode ter ele irá ter uma carga microbiana elevada, né, contaminando esse produto e, né, ele azeda muito rápido, né, estraga muito, muito rapidamente, né? Diferentemente de um produto com a adequada higiene e manipulação, né, que tanto ele, né, vai ser muito mais difícil, né, causar alguma doença, né, no consumidor que vai ingerir esse produto e, né, por conta do preparo adequado, ele pode ter um tempo de comercialização maior do que se não tivesse, né, se fosse preparado da maneira incorreta. Isso é muito bom, porque aí a gente tem, perdão lhe interromper, a gente tem uma margem de lucro maior para o produtor e, ao mesmo tempo, uma economia maior para o consumidor, que vai ter esse alimento mais tempo. Não, e sem risco de prejudicar a saúde né, da pessoa que vai ingerir esse produto, que é o mais importante. Sim. Professora, e aí como é que essa temática da higiene na manipulação dos alimentos está sendo trabalhada dentro do nosso evento, né, o segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão, e como é que a extensão, a partir dessa temática, impacta na vida da sociedade? Principalmente por conta das questões de saúde, né? Infelizmente, nós tivemos um caso recente aqui na Paraíba relacionado à contaminação de alimentos que ainda está se investigando, né, os motivos pelos quais
Essa contaminação aconteceu e a gente viu o grave impacto que gerou para a população, para todas as pessoas que estiveram envolvidas, né, que infelizmente houve, né, perda, né, uma pessoa faleceu por conta desse evento, né, e é justamente essa nossa preocupação, né, que haja menos episódios como esse, né, e através das nossas atividades de extensão, né, levando esse conhecimento, né, a respeito do adequado preparo dos alimentos, a importância da higiene e da manipulação, desde a lavagem de mãos, a lavagem das hortaliças, a lavagem adequada dos utensílios, a adequada conservação dos produtos alimentícios, o adequado descongelamento. Todas essas questões são primordiais para prevenirmos, né, eventos de infecção, né, doenças transmitidas por alimentos, como esta que, infelizmente, a Paraíba, né, teve em episódio recente. A gente lamenta, inclusive, esse caso, né? Fica aqui o nosso abraço a todas as pessoas enlutadas, todas as pessoas que foram afetadas de alguma forma. Mas, professora, antes da gente terminar, eu gostaria que a senhora fizesse um balanço de tudo que está acontecendo no nosso evento, segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão. Como é que a senhora vê esse evento? Então, é um evento maravilhoso, né? Uma iniciativa extremamente importante, né, mostrar todas as ações de extensão que estão ocorrendo na universidade, né, tornar pública a universidade e a comunidade externa também, né, todas as ações de extensão que acontecem, né, também é uma maneira de mostrar que diversas áreas elas acabam tendo intersecção, né, com outras temáticas, né, exemplo da temática com a qual nós trabalhamos, né, que é uma temática de importância para a saúde, mas também é uma temática de importância, né, para a comunicação científica, como foi mencionado anteriormente, já que é uma estratégia, né, de divulgação, né, da importância de uma questão específica da saúde, né, que é a prevenção de doenças transmitidas por alimentos, né, e é uma maneira de nós divulgarmos, né, as ações que nós realizamos, né, com essa temática para a comunicação, para os produtores, né? Também tivemos contato, né, por conta dos grupos de trabalho, né, o contato com as outras pesquisas relacionadas tanto à área da saúde como à área do meio ambiente, que estão acontecendo na universidade e como que elas se relacionam também, né? Então, nós temos temáticas do meio ambiente que estão relacionadas com as questões de saúde também, temáticas da nossa área, inclusive, né, de saúde, que está interrelacionada com o meio ambiente, temáticas do meio ambiente também interrelacionadas com a comunicação científica. Então, nós percebemos a pluralidade, né, das ações de extensão aqui na universidade e também, cada vez mais, percebemos o engajamento dos programas de pós-graduação nessas ações de extensão, que é uma das premissas, né, do ProEST-PG. Então, a Universidade Estadual da Paraíba realmente tem conseguido, né, envolver os seus alunos de pós-graduação nessas ações de extensão. Então, eu vejo que o evento está sendo bastante exitoso, né, com essas conquistas, né, divulgar, né, promover a extensão dentro da universidade, estendendo, né, tornando público todas essas ações e também fazendo com que os estudantes da pós-graduação se envolvam, né, nessas atividades. Muito bem, professora, foi muito bom conversar com a senhora, de verdade. Eu lhe desejo um ótimo finalzinho de evento. Estamos chegando ao final. Muito obrigado pela participação.
Muito obrigado de verdade, foi muito bom. Um ótimo final de evento. Quero aqui encerrar a nossa conversa, né, sabendo que a gente vai se encontrar ainda pelos corredores da Universidade Estadual para continuar esse papo, para continuar essa conversa, mas desejando um bom evento, pedindo para que você que está em casa nos siga. O professor quer deixar alguma mensagem para quem está em casa? Que continuem acompanhando, né, todas as atividades e ações que são realizadas aqui na universidade, né, tanto os programas, né, os podcasts aqui da equipe do ProEST-PG, como o restante da programação, né, da rede UEPB. Muito obrigado, professora. Se inscreva no nosso canal, siga nossa página no Instagram. Lembrando, a gente está falando aqui do segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão. Esse podcast é uma realização do ProEST-PG da Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a CAPES. Eu sou o Nicolau Bento e espero você no próximo episódio.